A Bíblia é a única verdade nesse mundo de mentiras. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a sermos puros e verdadeiros. É por Ele que nós alcançamos a vitória. A Bíblia é a única verdade nesse mundo de mentiras. O autor é desconhecido. Mas damos graças a Deus que nós temos a Bíblia. Se alguns não a valorizam, nós não temos nada com isso. Não querem valorizar a Bíblia, nós a valorizamos. Temos ela como um tesouro incalculável, um mapa para a vida. A vida é Cristo. Ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia é a única verdade nesse mundo de mentiras. Graças a Deus por ela. Jesus, ele é o libertador. É usado, tem se usado muito. Agora, é uma coisa impressionante. Eu tenho visto todos os políticos usando esse 32 de João capítulo 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Bom, nós temos falado sobre aceitar a verdade. E agora, vamos falar um pouquinho, falar a verdade ou falai a verdade. A verdade liberta. A verdade é Cristo. Então você tem que conhecer a Cristo. Porque você não achará outra verdade a não ser esta. Nós podemos falar uma verdade. Quando falamos o que é verdade, nós estamos falando segundo a vontade de Deus. Porque a mentira é o diabo. Então vejam bem, já está pronto, esclarecido. Se a verdade é Jesus, a mentira é o diabo. Vejam João capítulo 8, verso 43, a seguir. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Não a aceitam porque não a entendem. Entende a palavra de um fulano, de Beltrano, uma interpretação ali, mas a palavra de Jesus passa-lhes. Não conseguem chegar ao coração. Porque vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Meus amados e preciosos irmãos, crer, aceitar e falar a verdade. Agora, somente isto é para quem pertence a Deus. Verso 47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Então vejam bem que os lábios mentirosos não pertencem a Deus. Falai a verdade. Vamos mais aqui em João capítulo 14,
O verso é o 17. Vamos do 15 ao 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Que Consolador é este? Qual que é ele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então analise. Pode alguém ter dentro de si o Espírito da verdade e permanecer na mentira? Pode alguém ter o Espírito da verdade lhe dominando e ele pregar uma mentira? Porque tudo aquilo que é contrário à Bíblia, ou fere as Escrituras, ou é acrescentado, ou é tirado, é mentira. Agora, o Espírito da verdade não está nele. Pode estar um espírito do erro, como estava ali naqueles profetas que estavam brigando com Micaías, um espírito de mentira nos lábios deles, ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus. É um espírito de mentira, não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele automaticamente nos leva a procurar aquilo que é verdadeiro. Ele nos leva a aceitar aquilo que é verdadeiro. Ele nos leva a falar aquilo que é verdadeiro, sem interferência humana. Doa em quem doer. Então, às vezes, as pessoas mentem com muita facilidade e não observam aquilo que está ao redor deles. Meus preciosos irmãos, devemos observar isto. Então, são instruções contidas na palavra de Deus, na Bíblia. Isso é mistérios para muitos. Quer dizer, não precisa de eu colocar minha interpretação aqui, porque todo mundo sabe o que é verdade, todo mundo sabe o que é mentira. Então, às vezes, nós imaginamos coisas e falamos como se aquilo fosse verdade. Mas aquilo não é uma verdade. Às vezes as pessoas pregam, mas torcem as Escrituras, então aquilo se torna uma mentira. Agora vejamos o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, vivendo como filhos da luz. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, porque não querem entender a palavra. Eles se denominaram. Então, quando nós estávamos numa denominação, por sinal muito grande, terrível, nós achávamos que todas as demais igrejas, eu mesmo. Agora, quando a gente olha para ver como que o engano é sutil, então a gente pensava que todas as igrejas eram denominação, porque tem um nome, tem um sistema ali dentro. Agora tem um sistema maior do que eu vivia nele? Não, é o terrível. Então os demais eram denominação, não tinham entendimento, eram separados da vida de Deus. Mas eu também estava entenebrecidos porque não podia ter conhecimento no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então você não quer saber a verdade porque você não quer aceitá-la, você tem medo de perder. Jesus estava ali diante deles, tinham medo de perder a posição na sinagoga, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Agora, o nosso professor é Cristo. Nosso professor não é um homem. O nosso professor chama Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre chama-se Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor chama-se Senhor Jesus Cristo. Nós temos aprendido dele. E não de alguém que inventa coisas por aí, copia de alguém e diz que Deus estava mostrando para ele. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes, e nele fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus. Então a verdade é a Bíblia. Não engane, não se deixe enganar com um livrinho, seja de quem for, de que sistema for. A Bíblia é a única verdade neste mundo de mentiras. Vejam isto, prossigamos, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quer dizer, se um membro quiser esconder a infecção que está ali nele, ele vai destruir o corpo todo. Mas é melhor ele manifestar para tomar o antibiótico para defender todo o corpo. Nós somos membros uns dos outros. Por que então mente-se a respeito uns dos outros? Corrupção da mentira. Então, preciosos irmãos, sejamos companheiros, falemos a verdade. Você conhece a verdade e a esconde? Você está incorrendo em um erro. Agora vamos concluir com 1 Coríntios capítulo 3. Começando no verso 18. Vós sois de Cristo, por isto, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você não depende de sabedoria do homem, porque eles criam sistemas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Você é de Cristo. Então, para você ser de Cristo, você não tem que pertencer a A ou B. Você tem que crer. Você tem que aceitar. Você tem que viver aquilo que você diz que crê. Porque só dizer... Tiago diz, você crê em Deus? O diabo também crê e estremece. Aquele que crê em Deus, mostre pelo seu bom trato, pela sabedoria que Deus tem dado no coração, pela obediência aos seus mandamentos, a obediência à verdade de Deus. Portanto, portai-vos como soldados de Cristo, que têm aceitado a verdade, que têm amado a verdade e têm procurado falar a verdade a respeito do Evangelho, sem mistura, puro, sem nenhum fermento farisaico, sem nenhum fermento deste mundo corrompido. E guarde, se alguém um dia te afrontar a respeito de que a mensagem é a Bíblia revelada, ignore e disse, isso é falsidade. A Bíblia é a única verdade nesse mundo de mentiras.
E esse bando de revelações aí, que nada se cumpre, não é nada. Tema a Deus, porque Deus, Ele é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoado seja tudo o que fizerdes nesse dia, seu pão, sua água e a vida sua e de todos os familiares seus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.